Boa noite, Tapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo aí, através do site www.tvitap.com.br. Hoje um pouquinho atrasado o programa, mas em tempo da gente debater as principais notícias do dia. Essa caneca bonita aqui, como eu sempre gosto de falar, você encontra lá na Amendoim Store, www.amendoinstore.com.br. Hoje, segunda-feira, 13 de maio, famoso 13 de maio, ex-clube aqui em Tapetininga, 13 de maio, dia da abolição da escravatura, Lei Áurea, que segundo o Maurício é enganação, foi em outra data, mas a gente já vai debater sobre isso. O Platino aqui lá na Quitolina, que me disseram que não é Chitolina, é Quitolina. Então lá o Platino, Centro Empresarial, lá na Quitolina, quem tiver interesse, tá aqui o folder bonito, mostrando lá, vai ter um centro empresarial, vai ser aqui perto do fórum, na avenida de baixo aqui, sabe onde é, Fábio? Isso aí, então, Tapetininga já num novo patamar de empreendimentos. Se vocês quiserem informações, tem lá na Quitolina. Como eu disse novamente, segunda-feira, dia 13 de maio, vou apresentar o nosso convidado aqui, Fabiano. Seja sempre bem-vindo ao programa, novamente. Obrigado, Gustavo. É um prazer sempre estar aqui. Boa noite a você, aos telespectadores e vamos discutir. Maravilha, vamos debater. Estou esperando o nosso segundo convidado terminar de colocar o microfone. Gostou do nosso tricolor enquanto isso? Sem resposta. O que dizer do tricolor? O que dizer? Ele está cansado de torcer pro Santos já, não tá? Torcer contra os outros agora. Torcer contra os outros para ver se ganha alguma coisa. Do meu lado direito, Marinho Matarazzo, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Muito trânsito, Tapetininga? Pois é, tá crescendo, né? Maravilha. A evolução é isso. Então, esses são os nossos convidados de hoje para debater as principais notícias dessa segunda-feira, dia 13 de maio. Hoje o programa vai ter uma novidade. No final, por volta das 7 horas, nós vamos ao vivo lá na Câmara Municipal com o nosso apresentador do Telescópio, Maurício Herman, que vai passar lá os bastidores da sessão da Câmara Municipal de hoje ao vivo, para a gente debater aí, segundo informações, a bombas que serão reveladas hoje. Então você que está querendo ficar informado sobre a Câmara Municipal, também aguarde até o final do programa, que nós vamos ao vivo lá na Câmara Municipal. Mas sem perder tempo, já vamos para as primeiras notícias do dia. Gurgel, que não é meu parente, defende suspensão de projeto que inibe criação de partidos. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou parecer nesta segunda-feira ao STF defendendo a suspensão do projeto de lei que inibe a criação de partidos. O entendimento converge com a opinião do relator do mandado de segurança, Gilmar Mendes, que interrompeu o andamento do projeto a pedido do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB. Em seu parecer de 24 páginas, Gurgel declarou que a proposta afeta de forma crucial a estrutura política e institucional do país. É inegável que só o curso do projeto, com suas peculiaridades reportadas nos autos, por si só, já motiva insegurança no meio político parlamentar, impossível de ser eufemizada. Fabiano, o que você acha dessa situação aqui? Não ficou insustentável o número de partidos já? Eu acho que não. Eu acho que tem que ser criados outros partidos. Eu acho que isso aí é o implemento da democracia mesmo. Eu acho que a preocupação deles nesse sentido, porque eles não falam aí como estudiosos. Eu entendo que eles falam como políticos e aquele medo de perder a cadeira assegurada. Porque nesse partido aí, do Marina Silva, vai tirar vários, inclusive do Kassab. Ele criou, tirou de vários, agora estão criando outro, tirando dali. Eu estou vendo mais um receio dos outros partidos de perder as cadeiras, que já está tudo certinho lá, do que a luta pela Constituição. Eu não vejo isso. Eu acho que tem que continuar com base na Constituição, exatamente, a criação de partidos, desde que com ideologias e estudos e pessoas competentes, e continuar assim, como é o caso de Marina Silva, como é o caso da junção dos outros partidos, que tá se tornando outro. Também o medo deles, na verdade, pelo que eu vi, é perder tempo de televisão, né? Perder uma parte do recurso, que é o fundo partidário. Esse é o medo deles. Não tem nada a ver, eu vejo que não tem nada a ver com democracia ou Constituição, nada disso. Marinho, hoje nós temos 30 partidos, aproximadamente 30 partidos no Brasil, aproximadamente 55 partidos em processo de criação, ainda que seja difícil criar um partido, tem que ter muita assinatura e tal. Não chegou no limite? Na minha opinião, sim. Na minha opinião é muito complicado, já está difícil com
30 com 55, eu acho que ficaria muito mais complicado. Né? A gente já fica em dúvida, o relacionamento já é um brigando com o outro, um brigando com o outro. Quantos países mais são assim, com vários partidos, né? E você consegue... A divisão partidária é uma divisão ideológica, né? Dizem que se divide em partidos por causa da ideologia de cada um. Você consegue identificar essas ideologias dos partidos ou não? A gente ainda consegue ler mais um pouquinho, enfim. Mas a população em geral não, né? Acho que a população em geral vai mais pela propaganda, que tá bacana, que não tá, quem roubou, quem não roubou. Eu acho que vai mais por isso. Por isso que é muito complicado, tem muitos partidos, na minha opinião. Fabiano, e a questão dessa ideologia partidária, ainda é possível existir isso ou virou uma... Eu vejo que tem uma ideologia em partidos menores, isso eu tenho essa impressão, assim. Geralmente da extrema esquerda, que também, apesar de não concordar com a ideologia deles, eu vejo que eles ainda têm uma ideologia e... Só que na cabeça deles também eu acho que eles não conseguem o crescimento porque tudo para eles é vendido. Não vou fazer isso porque eu estou me vendendo e não sei o quê. Os partidos maiores eu não vejo ideologia nenhuma. É tanta gente de tanto lado, vindo com tantos interesses escusos que não do próprio partido ou do país como um todo, que ideologia nesses partidos maiores eu acho que já se perdeu faz tempo. Vou usar dois partidos como referência, por exemplo, PSB e PCdoB. O PSB é o Partido Socialista Brasileiro e o PCdoB é o Partido Comunista do Brasil. Uhum. Luta por isso ou não? Luta pelo socialismo, pelo comunismo ou não? Acho que o socialismo eles sempre buscam intrinsecamente, né? Agora, o PCdoB eu vejo que eles tentam implementar essa cultura deles mesmo. E o Brasil é muito fechado a isso. Não só o Brasil, como a maioria dos países é muito fechado ao comunismo. Eu acho que não vai levar nada. Pode ter as melhores das intenções. Eu vejo já um certo preconceito. Falou em comunismo, por mais que eles nem puxem tanto para esse lado, já se perde no caminho. Enquanto que o PSB, socialista, se for ver, a maioria dos partidos tem o socialismo no nome, né? E no final das contas, o que eles tentam passar é que tem, mas a gente sabe que não tem, né? Não tem como. Concorda, Maria? Eu acho que o comunismo, a gente tem muito mau exemplo aí no mundo, né, do comunismo. Exatamente. Muita briga, guerra, eu acho que é isso mesmo, não tem. Os partidos que se dizem comunistas e socialistas não são, na verdade? Acho que o Brasil falta muito ainda essa coisa de radical, né, uma coisa mais forçada, um comunista de verdade. A gente vê em outros países, né, os exemplos que a gente tem por perto aí, que quando é comunista mesmo, briga e vai pela lei deles, enfim. Agora aqui não, aqui eu acho que o socialista é socialista, o comunista é comunista. Né? A gente não é nada ao extremo, né? Maravilha, vamos para a próxima notícia então. Deputados têm direito a serviço VIP em aeroporto de Brasília. Não enfrentar filas para viajar, problemas para despachar bagagem, ter que chegar com antecedência para embarcar em um voo são para poucos. Mas as medidas estão disponíveis para os 503 deputados federais. Além do Senado, a Câmara mantém 5 funcionários contratados para facilitar as viagens dos deputados, com salários líquidos que variam de R$ 8.000 a R$ 11.900 mensais. E esses privilégios aí dos nossos deputados é justo? Você considera justo? Não dá, né? No mundo que a gente vive hoje tem muita coisa injusta aí. Muita coisa, quanto gasta, quanto não gasta de verdade, quanto poderia jogar para um hospital, para uma educação que a gente está super precário. Não só esse, né? Como N outros, parte das finanças aí, de todas as pastas, para mim é muito injusto ainda. Fabiano, sim, de 8 a 11 mil reais só para ajudar com as malas. Tá bom esse carguinho ou você quer mais? Acho que tá bom, não? Será que tem uma vaga lá? Ele já se candidata. E esses privilégios? É um absurdo, não. É por isso que a gente reclama de tantos serviços públicos no Brasil, porque os governantes não utilizam. Reclama da saúde, eles têm o próprio médico especializado e clínica. Aeroporto tem atraso para todo mundo, só para os deputados que não tem. Então a gente vai ficar esperando o resto da vida melhorar, porque eles não podem chegar atrasados, com excesso de peso de bagagem, que vai entrar do mesmo jeito. E o salário, então, 8 a 11 mil, está totalmente fora do padrão de tudo. Não dá. Marinho, se os 513 deputados federais aqui são representantes do povo, por que eles não podem enfrentar a realidade do povo?
mais uma vez, no Brasil que a gente vive, nesse sentido, é muito injusto ainda. Então, para isso é fácil votar, entra fácil para votação, né? No Senado, no plenário. Que é dos deputados federais. Então, no Congresso. Isso daí entra para votação, não tem tanta lei aí que vai ajudar o povo de verdade, que vai melhorar nas cidades mesmo, em qualquer outro lugar. Agora, vai ficar votando ordem no aeroporto, né? Começou a ser discutida na casa que retira dos promotores. Nossa, que é outra questão. E essa questão é muito separatista, é isso, Fabiano? Não, totalmente, né? As pessoas estão lá na fila esperando, daqui a pouco chega um deputado, passa na frente. Não é só isso, né? Quantos andam de ônibus para saber a real nenhum. Vida aí de, sei lá, 80% da população, né? O deputado ainda tem o auxílio terno, o auxílio moradia, paga o escritório político dele na cidade ou no estado em que ele foi eleito. Combustível. Como que acaba com isso? Tem jeito de acabar com isso? Não, acabar com isso ou melhorar? Vamos dizer assim, eu acho que não deve acabar totalmente, tem que diminuir essa disparidade, isso tem que diminuir. Acabar totalmente não tem como, porque geralmente eles usam isso nas atribuições da função. Não tem como impedir que eles tenham... Eles vão para São Paulo? Tem que ir para São Paulo, porque eles vão entrar em reunião com o governo, senadores em outros estados, tudo bem. Mas isso aí já é um absurdo. A verba de gabinete deles é imensa, você vê, 513 deputados, mais os 81 senadores que devem ter praticamente os mesmos benefícios. Né? Mas é um custo que existe em qualquer empresa, né? Sim. Qualquer grande empresa, considerando... Mas aí eu já entendo que é exagerado, o Senado, né, nesse caso. Como uma empresa... Marinho, o brasileiro vota bem? Não. Ainda há muito o que melhorar, né? Acho que tudo começa pela... votar bem? Por que acho que tudo começa pela educação, né? Existem coisas aí de 50 anos atrás já que sempre falavam, enfim... A coisa do investimento em educação, parece que nunca aparece, né? E por que será que não aparece? Por que será que a educação é tão precária ainda no Brasil? E será que não é por causa disso? Será que é medo de educar direito e votar direito? Né? Ou reivindicar direito os seus... toda a parte aí de educação mesmo. Quanto tempo faz que o Brasil não para, né? Que para valer mesmo, desde o Collor, né, que eu lembro. Então, saúde está todo mundo mal. Educação, as escolas da prefeitura são legais, do estado já não são tão mais legais. Então aí que para, né? Por que o Brasil não para isso? Falta... Fabiano, o brasileiro vota mal? Vota mal porque é instruído a votar mal, né? Exatamente como o Marinho falou. Não é do interesse dos governantes que a população tenha consciência política. Se eles se conscientizarem, hoje em dia a gente vê muitas pessoas votando por uma Bolsa Família, votando por uma... Bolsa Crack. Bolsa Crack é a nova moda agora, ou voltando... Você vê vários casos, cesta básica e tudo mais. E a pessoa troca, porque para ela a cabeça dela tanto faz como tanto fez. E eu acho que vota mal também por essa herança da educação que o Marinho falou. O governante não vai ensinar, se esforçar para ensinar direito, português, a filosofia, a sociologia para melhorar o cidadão. Eles não querem o cidadão pronto e consciente. Eles querem um cidadão que abaixe a cabeça e faça o que eles querem. Então, se continuar assim, vão ficar o resto da vida votando mal. Concorda? Sim. Existe, se não estou enganado, foi na China ou na Coreia, um imperador que estava numa discussão e tal, quais os 5 investimentos do país. Educação, segundo, educação, terceiro, educação, quinto, educação. Então, do primeiro ao quinto, só na educação. Por quê? Porque se educar bem, vai ter um bom médico, vai ter uma boa enfermeira, vai ter uma boa professora, tudo que vai ter bom, né? Mas tem que investir na educação, acho que palavra da vez. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. A educação é o pilar, né? Tanto a educação como os professores são também o pilar de uma sociedade organizada e estruturada. Não tem dúvida que tem que melhorar a educação desde o primário, do prézinho, para transformar os cidadãos. Mara, vem para a próxima notícia aqui, antes dos nossos apoiadores culturais. Justiça determina fim de auxílio moradia a deputados de São Paulo. A Justiça determinou o fim do pagamento do auxílio moradia aos 94 deputados estaduais de São Paulo.
Na decisão publicada nesta segunda-feira, dia 13, no Diário de Justiça Eletrônico, o juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública, Luiz Manuel Fonseca Pires, pede que a mesa diretora da Assembleia deixe de pagar os R$ 2.250 aos parlamentares por entender que não há legitimidade para a manutenção do benefício. O pagamento já estava suspenso em caráter liminar desde fevereiro. Aí tiveram um decréscimo do salário. O que você acha dessa decisão? Aí eu já acho que o valor já era baixo também, né? Assim, para quem não é morador de São Paulo, apesar que o salário já é enorme também, o salário do deputado, né? Mas 2.250 em São Paulo, para alugar não é muito, né? Não é nada. Para um deputado? Para um deputado ainda. Com certeza eles gastavam, não estou dizendo, mas não alugavam um apartamento de 2.250 em São Paulo, isso é óbvio, né? E a decisão, quanto mais decisões tiverem assim, eu acho que é melhor, pelo menos... Já que eles ganham um valor alto de salário, né? Pelo menos que eles gastem em alimentação, em moradia, em tudo mais. Ou em mala. Né? Concorda? Concordo, com certeza. Mas e os R$ 2.250 não vai fazer falta? Falta, não sei se vai fazer não, né? Mas garanto que vai poder ajudar muito mais o povo aí do que usar isso. Você acha que os políticos estão encastelados no Brasil? Encastelados assim, eles são... Encastelados? Vivem num mundo à parte? Não sei, eu acho que... Começar já na nossa cidade, estado, ou não? São iguais mesmo? Não, iguais com certeza não é, né? Mostra todo dia nas manchetes aí que eles não são iguais, até para aeroporto. Para o aeroporto, agora que o Brasil está conseguindo voar, né? As pessoas conseguem comprar uma passagem de avião. Mas quanto tempo agora que ficou mais popular, que seja a palavra? E, agora que está indo tudo legal, vai lá e quer passar na frente de todo mundo. Não é legal, né? Então, acho que o auxílio moradia é um dinheiro que, como ele falou, tem onde gastar, né? Você tá lá, 2.250, não é um absurdo, né? Principalmente em São Paulo, não é um valor baixo também, mas para moradia, eu acho que a quantidade maior lá são pessoas de fora de São Paulo, né? Então, é alguma coisa razoável. Agora, não dá para comparar com os valores pagos às pessoas que carregam mala, ou enfim, né, passar na frente dos outros. Acho que é um dinheiro mais bem gasto, então, dos piores do mundo. Fabiano, você é a favor de pagar salário para vereador? Eu já penso por outro lado, né? Eu acho que o vereador devia ter uma formação melhor para ser vereador. Tem muito se debate sobre essa questão. Eu acho que deveria, porque eu já assisti várias sessões da Câmara, tanto aqui quanto em outras cidades, e você vê que o nível tá muito baixo. Então, que pague um salário, tudo bem, pague, mas para um vereador capacitado, estou falando por estudo, mas tem uns que você vai ver lá, não se manifestam, não apresentam um projeto, um requerimento, não fazem nada. Então, começando por aí, com o nível que está, acho que não deveria pagar. Eles são representantes do povo, mas, na verdade, acabam representando interesses diferentes, diversos do povo. E quando estão lá, também não fazem muita diferença. Você é a favor de pagar salário para vereador? Não. Eu acho que ele deveria estar lá estritamente ao povo mesmo. Porque senão vira um trabalho, né? As pessoas acham que tem 600 votos aí, conseguem um bom emprego. Não é emprego, né? Isso é um serviço. Como ele falou, tem muita gente que vai lá e não apresenta um projeto durante 4 anos. Né? Então aí a gente mostra que a gente ainda tem que melhorar muito nesse sentido, ainda mais com 19, né? São 19? 19 aqui da Betinha. Ainda mais com 19, né? Então, essas votações que existem, não consegue, vai, volta, não nada anda. Será que é o dinheiro que veicula lá? Não sei. Agora, em relação à formação, seja acadêmica ou não, né? Com certeza tem razão, mas os representantes do povo são aqueles mais simples, às vezes. Estão lá, não tem uma faculdade, mal terceiro colegial, só que representa da forma que eles precisam, né? Você vai em um monte de vilarejo, um monte de lugares ao redor da cidade que é isso mesmo que eles precisam. Acho que eles se sentem muito mais seguros com essa pessoa que não tem uma formação qualquer, mas é dali, é da vilinha dele, é do conjunto dele, tá lá uma noite por semana passando a vontade daquele povo.
Eu acho que isso ainda é válido, né? Mas precisa ter uma educação, entre aspas, aí da parte política, né? Não tem como. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga há 43 anos vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade. Construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576. Faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E aí para todo mundo através do site www.tvitap.com.br. Hoje com o Fabiano e com o Marinho Matarazzo. Essa caneca bonita aqui, ó, a mais bonita que é do Jô Soares, você encontra lá na Amendoim Store, www.amendoimstore.com.br. Hoje, segunda-feira, vamos debater as principais notícias do dia e daqui a pouco, no finalzinho do programa, nós vamos ao vivo para a Câmara Municipal, para os bastidores da sessão de hoje. Esse empreendimento bonito aqui, ó, Platinum, você encontra lá na Quitolina Imobiliária. Se tiver interesse aí de migrar a sua empresa para um centro empresarial, acho que o primeiro centro empresarial da cidade, acho que é o primeiro mesmo, né? Primeiro, focado, né? Então lá o Platinum, que será aqui, perto da prefeitura, ao lado do futuro Fórum Trabalhista de Itapetininga. Vamos debater um pouco aqui mais, né? 13 de maio, dia da abolição da escravatura, da Lei Áurea, que libertou os escravos. E o movimento negro no Brasil ainda é representativo, não é representativo? O que você acha, Fabiano? Está cada vez mais representativo, né? Você é a favor da lei de cotas? No patamar que a gente está, sou até a favor, porque se não for assim, infelizmente, não só os negros, mas as classes mais baixas não tem quase condição nenhuma de avançar até a faculdade. E hoje eu estava vendo uma notícia sobre uma faculdade exclusivamente para negros aqui no Brasil, né? Que é a Zumbi dos Palmares, acho que é a faculdade exclusiva para negros. Inclusive o reitor da faculdade, ele falou que a faculdade exclusiva para negros já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, e que é um implemento muito melhor do que as cotas. Tem que ser analisado, tudo certinho isso aí, mas vendo por esse lado, pelo menos dá a impressão de ser mais justo que as cotas também, né? E o movimento negro no Brasil é um dia de comemorar hoje, 13 de maio. E a lei de cotas, o que você acha dela? Eu vou jogar uma pergunta agora no ar. Será que não é uma forma de discriminação? Não é uma forma de racismo? Né? Como a faculdade só de negros. Mas por quê? A gente é tudo igual, né? É difícil entender isso, né? Eu acho que só quem vive nessa coisa de ver a cota, de buscar isso, de entender realmente o que é,
pode falar direito, porque acaba sendo uma forma de discriminação com o povo, né? Não é pela cor, não é pela raça, não é pela identidade mesmo, mas sim pelo estudo, né? Em prol do estudo, mais uma vez, cai na educação, né? Por que será que realmente tem que existir isso, uma faculdade para negros? Eu acho super legal se for para melhor, né? Mas, nesse sentido, eu acho que... Mas a lei de cotas é contra, então? Não, sou a favor, mas sou a favor se for para melhor, né? Como está sendo hoje em dia. Mas será que foi isso que ajudou realmente? Né? Será que foi essa lei de cotas ou será que foi um projeto diferenciado que fizeram dentro dessa lei de cotas? Né? Para ter uma vaga a mais, para ter um espaço a mais. Porque você está tirando um para pôr o outro. Será que esse outro, por ser negro ou branco, né? Será que ele tem essa capacidade? Seja, mais uma vez, seja branco ou negro, né? E você acha que o Brasil é racista? Eu acho. Ainda há muito do racismo? Ainda há, né? Ainda há muita discriminação com todos, né? Com cor, com homossexualidade, com todo tipo de coisa, com doença. Ainda você vê, né? As pessoas, em qualquer lugar aí você vê as pessoas olhando torto. Falta ainda uns 40 anos para a gente ter uma educação melhor, né? Concordo, filho? Ainda é racista o Brasil? Totalmente racista, né? Todos os setores, inclusive até você vê uma parcela dos excluídos são racistas entre si e tudo mais. Eu acho que em relação às cotas, eu acho que devia abranger, não umas cotas raciais, mas cotas sociais, porque não tem como você comparar o estudo que os menos abastados têm do que vai disputar uma vaga numa federal. Não tem como. Por isso que eu acho que devia ser cota racial, cota social. Porque tanto o negro quanto os brancos, os índios mais pobres, não tem condição. Estuda até terceiro colegial numa escola pública e vai disputar com alguém que fez cursinho preparatório 2, 3 anos, colegial em escola particular. As cotas têm que ser mais abrangentes, não só para o negro. É que eles colocam as cotas raciais levando em consideração o próprio Instituto do IBGE, né? Que a maioria dos negros, a imensa maioria é a parte pobre também, então acaba atingindo essa parte, mas tinha que ser cota social, não cota resumindo, racial. Vira política, né? Vira, como sempre, né? Um marketing, né? Com certeza, essa parte social é muito legal. Maravilha, vamos falar um pouco de Itapetininga agora. Deputada Yara Bernardes dará apoio para o campus do IFESP. O campus Itapetininga abrirá concurso para a contratação de 14 educadores. Os futuros docentes irão ocupar os cursos de Engenharia Mecânica e Matemática. Essas informações só foram reveladas com a presença da deputada Yara Bernardes. Além desses apresentados, há também um terceiro curso sendo discutido, o de Química. O Instituto Federal de Tecnologia deverá dimensionar o gasto financeiro dos posteriores cursos. Importante é um curso de Engenharia Mecânica em Itapetininga aqui no Instituto Federal. Com certeza, agora com a Duratex aumentando tudo, com mais investimento vindo para a região, Tatuí, Itapetininga, toda faculdade é bem-vinda, né? Toda faculdade que traz quantas cadeiras aí, 60, 100, 150, 200 cadeiras, é mais gente que está trazendo para Itapetininga. Itapetininga está num momento ótimo agora, de crescimento mesmo, evoluindo. Hoje saiu no jornal, sexta-feira saiu no jornal, que é investimento na Duratex, um dos maiores do Brasil até hoje, né, no departamento privado. Isso mostra que eles confiam na gente, né? E a gente precisa devolver isso de alguma forma. Tá vindo agora mais uma para Itapetininga, vindo para Tatuí, então nossa região é muito forte, né? Tem que trazer faculdade, tem que trazer empresa, é muito bacana. A nossa região vai se tornar forte ou já é forte? Está se tornando aos poucos, né? Falando em notícia, hoje eu vi o SEAD falando que aqui é o novo corredor asiático. Está tendo muito investimento da Coreia, China e tudo mais. Inclusive, estavam falando da fábrica da Hyundai aqui em Piracicaba, da Toyota em Sorocaba. Em Itapetininga vindo essa Toyota, que chama? Toyota. E só que também é importante, eles até falam que Campinas e Sorocaba, antes de trazer essas empresas, eles trouxeram faculdades, institutos de tecnologia. A gente está de trazer uma empresa e aí a pessoa não ter condição de trabalhar porque não ter um curso técnico básico. Engenharia mecânica, eu acho que é um dos pilares da indústria, né? Tanto a engenharia mecânica, engenharia elétrica, mecatrônica, tudo isso aí ajuda. E quanto mais cursos vierem, muito melhor, né?
E você acha que engenharia mecânica vai conseguir a gente oxigenar esses cursos? Porque muito se diz da nossa cultura aqui do agronegócio, você acha que vai vir agora montadora? Eu acho que tem espaço para tudo aqui. Então, em extensão territorial, acho que, se não me engano, é a terceira maior do estado. Então, tem condição de manter a agricultura forte, como é um dos maiores PIBs agrícolas do Brasil, e se virar para a parte industrial, tecnológica. Como Sorocaba cresceu muito, depois Boituva a gente vê também, né? Crescendo muito com essas empresas. Não só a parte... Tem que manter a agricultura, lógico, mas tem que trazer também fabricantes de peças, como essa Toyota, né? Ou como a Toyota, Hyundai. Quanto mais empresas tiver, mais exigência do mercado vai haver, mais faculdades vão ser necessárias. Assim, é um círculo que vai se tornando cada vez mais benéfico para Itapetininga. Concorda? Por aí mesmo? Com certeza. A gente ainda está muito precário de mão de obra, né? A gente não tem essa cursos mesmo, que seja para a gente que é do varejo, mas para a indústria. Converso com muita gente e que reclamam da mesma coisa, né? Não tem mão de obra especializada, está vindo mais empresa. O que vai acontecer? Será que vai prejudicar a minha empresa, que é varejista? Porque as pessoas gostariam de trabalhar numa indústria, acha que é muito melhor, enfim, que uma bonificação é melhor, mas será que essas pessoas serão capazes de trabalhar na indústria? Sair de um varejo? Não tem especialidade nenhuma, não tem curso nenhum. Para a gente já é difícil, para a indústria vai ser tão difícil quanto, né? Você acha que a gente vai reverter o nosso passado histórico aí e Itapetininga se tornar uma região desenvolvida, vanguarda do estado, como é Ribeirão Preto, como é Campinas, como é Santos? Vai demorar aí uns 50 anos, né? Pra gente chegar perto deles vai demorar 200. Mas a gente tá num momento bom, como eu disse, está evoluindo, as empresas estão chegando devagar. Mas é isso, o investimento primordial tem que ser em cursos mesmo. Eu estou falando que eu falo com muitas pessoas, falo tanto do varejo quanto da indústria. E reclamo da mesma coisa, as pessoas estavam com medo, diretores aí, com medo de mão de obra. Pô, tá chegando mais gente e eu não tenho mão de obra na minha empresa. Né? No meu varejo, a mesma coisa. Eu não consigo ter mão de obra na minha empresa porque não entende isso como... Aliás, entende como um subemprego. Que no comércio, qual a principal dificuldade? Dizem que garçom é muito difícil, verdade? Eu sinto na pele, né? É muito difícil. Como eu disse... eles acham que é subemprego, né? As pessoas acham que é subemprego. Mas saem daqui... Pessoas bem estruturadas saem daqui, vão trabalhar em Londres, Estados Unidos, vão varrer chão de supermercado. Quanto tempo faz que existe isso, né? Na nossa cultura aí. Vai varrer chão, vai atender, vai ser garçom. Pô, e por que no Brasil não pode, né? Por que no Brasil ainda é subemprego? As pessoas preferem ganhar um salário um salário mínimo, mas andar bem vestida porque é secretária de médico, porque é funcionário de loja. Será que dá para entender isso? Por que trabalhar num bar, num restaurante bacana é subemprego? Não é, né? Está longe disso. Eu falo por experiência própria, né? Então garçom realmente é uma dificuldade? Muito, muito. Por causa disso, porque não tem cursos, porque não tem motivação dele. Eu estou falando que eu tento lá, mostro como é que é, não sei o quê, 15 dias, tá fora. Então daí que os diretores me falaram exatamente isso, essa era a conversa, né? Falando exatamente disso. Pô, pra você como é que tá? Não, pra mim também é ruim. Porque acham que é subemprego, acham que ganhar um salário mínimo numa loja X ou ser secretária de médico vai ser mais legal trabalhar. Será que é legal a palavra certa, né? Concorda? Por aí, quanto mais evolui as coisas, mais difícil fica esses empregos em tese secundários aí? Fica, né? A pessoa... Eu vejo principalmente aqui por Itapetininga, por morar aqui, como o próprio Marinho falou, que tem um preconceito, acima de tudo, com empregos de doméstica, de garçom, de limpador e tudo mais. A pessoa quer ter um status, né? Então, para ela, aquilo ali não serve. Só que também não serve, mas não procura especializar, não procura... Que nem, quero trabalhar numa indústria, não ganha bem o garçom. Tá, mas que curso que você tem? O que você faz? O que você já fez?
A gente vê vários cursos no Senac, no Senai agora, ETEC, CEPROM, FATEC, cursos inclusive gratuitos, né? Muita gente não procura, daí fica nessa a dificuldade que a gente vê com ele. Eu trabalho no escritório de contabilidade também, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de contratar auxiliar de comércio, balconista. Tá difícil, o povo ele quer ter um salário alto, mas não procura especializar. Então fica em falta vários setores aí da economia. Vamos para a próxima. Mas um dos pilares, eu acho que é a falta de universidades mesmo. Porque as pessoas vão trabalhar para quê? Né? Agora, se é uma cidade que tem faculdade, Piracicaba, né, Campinas, você pode ter certeza que tem mesmo nível social que muita gente bacana e tal, mas trabalha numa noite, trabalha de hostess num restaurante, trabalha de atendente. Mas por quê? Porque ela precisa, no dia seguinte, ela precisa pagar a faculdade dela, ela precisa sobreviver. A gente vive ainda num mundo que parece cidadezinha do interior mesmo, mas não é, né? A gente está Você disse que Itapetininga, então, em tese, o Itapetiningano não tem na onde investir o que ele ganha? Eu acho que em estudo, no caso, né? Então, eu acho que falta uma opção, na verdade, né? Eu acho que falta a opção por causa disso, porque as pessoas tendem a ser como uma cidade do interior mesmo. Por que ela vai trabalhar? Ela não precisa, o pai banca, né? Mas por que fora precisa? Né? Quando eu fui embora para São Paulo era a mesma coisa, né? Então, eu queria trabalhar, mas por quê? Porque era a cidade de São Paulo? Não, porque precisava. Né? A gente precisava para se manter, conseguir um emprego bacana, crescimento, enfim. Mas aqui eu acho que é isso, as pessoas não procuram, não buscam um emprego na noite, por exemplo, porque tenho vergonha, porque vou atender, porque acho que é subemprego. Está totalmente errado, né? Maravilha. Para a próxima notícia. SPC registrou alta de 9,68% na inadimplência. O sistema de proteção ao consumidor registrou um acréscimo no primeiro trimestre de 2013, com 9,68% na inadimplência. Já na comparação entre o mês de março e fevereiro, o número de CPFs negativados na base de registros apresentou um crescimento de 3%. Os inadimplentes registrados no SPC têm como consequência a observação em financiamentos de veículos, empréstimos, motos em moto. Na verdade, tem como consequência a restrição, né? Em financiamentos de veículos, empréstimos, motos em motos. Enfim, fica sem acesso ao crédito quem está inadimplente aí no caso. É um problema de Itapetininga também? Acho que é um problema nacional. Não está longe de ser só Itapetininga. A gente vê que tem inadimplência muito grande, tanto nas lojas mesmo, no atacado, de varejo. A gente percebe que tem inadimplência, mas é um problema geral. Infelizmente está assim. Vai mudar? Vai. Está se reeducando, né? A gente teve esse crescimento desordenado aí nesse último ano, né? Que todo mundo queria comprar carro, ganhava R$ 1.500 por mês e queria comprar um carro que custava R$ 500 por mês e comprava, né? Então, esse crescimento desordenado atrapalhou muito aí. E esse problema dos nomes e as restrições aí não atrapalham o desenvolvimento da região? Atrapalha a região, do país. Acho que já é um problema da educação financeira já. Eu até li um livro uma vez que chama Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que a educação financeira, para esse lado da economia do país, tem que ser um pilar a ser ensinado desde que a pessoa é criança. Como muitos economistas falam, quando você tem um filho, pegue seu filho, abre uma poupança para ele, com 10, 12 anos, e vai ensinando a poupar. O problema nesse estudo, inclusive, que saiu aí, é que o brasileiro ele gasta mais do que ele ganha. Só que ele não percebe, porque ele vai lá, parcela, cartão de crédito, quando ele vê, ele ganha 1.500, está gastando 2.000. Por quê? Porque ele não teve aquela educação quando criança. Então, se continuar assim também, vai passar 10, 15 anos, vai continuar o SPC cada vez com mais negativações. E como que combate isso, na sua opinião? Como que diminui? Aumentando a renda? Não, esse livro, inclusive, fala isso, que não adianta nada. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Porque os seus padrões vão aumentar, você vai querer viajar, você vai querer trocar de carro, você vai continuar devendo. Se hoje você ganha 2.000, você gasta 2.500, você vai ganhar 10.000 e vai estar gastando 15.000. Então o problema não é nem o salário, é a conscientização do povo, educação financeira, educação que poderia ser ensinada nas escolas também, não como matéria básica, assim, mas pelo menos para ter a conscientização da criança, para quando crescer ser mais inteligente nessa parte. Só se prejudica.
Marinho, a inadimplência não é definida por classe social mesmo? Tem os milionários que também estão endividados, os pobres? Tem, né? Tanto aquele que deve porque gastou muito, ou tanto aquele que deve porque está investindo. Acho que tem toda a forma, né? Tanto aquele que deve que fez por pilantragem. A inadimplência é muito complicada nessa relação, né? O varejo, como ele estava dizendo que deveria ter uma educação financeira desde as escolas, é legal. Eu acho que poderia ser não essencial, né? Mas não primordial, mas sim essencial nas escolas. É bacana. Agora, essa parte de inadimplência, tanto dos milionários quanto dos ricos ou dos pobres, às vezes é porque acontece mesmo, não é por falta de experiência, não é por falta de poupar, né? A poupança é muito complicada. Será que se todo mundo poupar, o Brasil cresce também? Dizem que não, né? Porque se todo mundo guardar o dinheiro, trava a economia também. Exato. A economia vive de consumo. Exato. Então, será que se ensinar a pessoa a poupar... Até por isso que não é ensinado, provavelmente. É uma das coisas, né? Porque acaba, né? Acaba o ciclo. Acaba o ciclo vicioso da compra e venda. Então, não comprar, não tem cliente, não tem funcionário, não tem consumo. Vamos mudar um pouco de assunto. Hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, vai ter sessão na Câmara Municipal de Itapetininga. Daqui a pouco estaremos também ao vivo lá, trocando uma ideia com o Maurício Herman, o apresentador do Telescópio, lá nos bastidores aí dessa sessão da Câmara de hoje, tentando remodelar o programa aqui, trazer novidades para vocês. E os dois pontos polêmicos que eu vou te perguntar. O que você achou da denúncia do VART? Ficou sabendo? Falaram na semana passada dessa nova CIP aí do Hospital Regional, parece que já está com problema. E segundo o caso do rodeio. O que você acha? Tem que acabar com o rodeio ou não? Quanto à denúncia, eu não fiquei sabendo, vou ficar sabendo agora. Quanto ao rodeio, eu acho que tem que proibir o rodeio. Eu já falei isso outras vezes e acho que não é justo nem certo. Por mais que a gente fala, a gente é carnívoro, como se diz, né? Come carne e não quer que o animal fique lá. Mas eu acho que cada coisa é uma coisa. Como eu falei também, o animal ele está fazendo uma coisa que não é dele. Ficar pulando no meio da arena lá, eu já não sou a favor do rodeio. Não sou desses radicais que falam que, pelo amor de Deus, mas também eu acho que tem gente que é esporte, né? Inclusive reconhecido mundialmente, mas eu não gosto, não apoio e acho que deveria... Do VART eu vou explicar basicamente, teve um problema que não estavam pagando médicos, alguns médicos pediram para sair, aí já viram um contrato, há uma dúvida. E a terceirização da saúde é o melhor caminho para a gente? Pelo visto aqui em Itapetininga, sim, não vejo outra alternativa, porque não tem ajuda, pelo que a gente vê, a ajuda, se eu não me engano, é mínima do governo estadual. O hospital regional atende toda a região, mas também não tem aquela contrapartida dos municípios que normalmente ocorre quando é regional. Talvez a terceirização seja a melhor saída, mas tem que ser bem estudado também, né? Para não... Como no caso que eu vi, teve a licitação, ninguém se apresentou para tentar tomar conta do hospital. Então, o hospital aqui de Itapetininga está bem mal falado, vamos dizer assim, né? Ninguém quer assumir. Marinho, a saúde de Itapetininga e a questão dos rodeios, você é contra ou a favor? Rodeio, vai. É um pouco mais complicado, acho que a gente não é especialista no rodeio, né? Então, você gosta de rodeio? Não. Já foi? Já. Mas nada que me atrai. Também? Não. Nada que me atraia. Eu já fui por ocasião mesmo. Mas eu acho que é muito complicado a gente que é leigo nisso opinar, porque da mesma forma que tem rodeio, tem corrida de cachorro, tem corrida de cavalo, judia do cavalo também, judia do cachorro. Quantas corridas tem que a gente vê de animal, de qualquer coisa? Também judia. Agora que nem ele falou da carne, né? A gente come carne. Mas o boi é tratado para aquilo, né? O boi vai para o frigorífico, ele cresce para aquilo, ele é alimentado daquela forma. O frango é a mesma coisa, não mata, não põe frango com 1 dia, 2 dias, vai crescendo, só vitamina, enfim. É a mesma coisa, né? Agora, o boi que é tratado de verdade nos rodeios, um pouco que eu li aí, um pouco que eu conheço algumas pessoas, mostra que o tratamento do cavalo é totalmente diferenciado, o tratamento do boi é totalmente diferenciado. Existe uma equipe técnica, veterinária, existem vários tipos de rodeio, né? Será que esses rodeios que existem aqui na nossa região são realmente profissionais?
Né? Será que esses pequenos que existem aqui em Itapetininga são realmente profissionais? Ou eles pegam um boi bravo e põem lá para judiar do boi? Eu também sou contra. Né? É um ser vivo, enfim, a gente não está aqui para judiar de ninguém ou de nada. Agora, eu acho que é um problema muito extenso. As pessoas têm que entender se realmente é isso, né? Ou será que aquele boi cresce sendo trabalhado com equipe técnica, com cuidados técnicos, né? E a saúde de Itapetininga? Está minguando ainda? Pô, tá bastante, né? Tem solução? Tudo tem, só querer, né? Querer fazer as coisas com vontade, coração aí, com amor e vai, não tem jeito. Só não tem ninguém com interesse particular aí, um interesse egoísta, tudo vai. Maravilha. Vamos ao vivo lá na Câmara Municipal de Itapetininga com o nosso companheiro Maurício Herman, ver lá os bastidores da sessão de hoje. Aí. Obrigado. O Maurício está falando? A gente fala? Cortou o nosso micro? Primeira vez, cara. Voltamos aqui da Itapetininga porque não tinha som, o Maurício Herman ficou falando lá e a gente não sabia o que estava acontecendo na Câmara. Talvez tentaremos mais um pouco. Vai na Câmara hoje em Itapetininga? Pretendo. Vai lá ver. Sempre que eu posso, eu vou dar uma olhada lá, porque é importante acompanhar sempre esse processo legislativo. Ainda mais aqui em Itapetininga, tem que ficar bem de olho nos nossos vereadores, né? Importante acompanhar. Você gosta também? Eu gosto, mas não acompanha muito, não. Dá para acompanhar pela TVI. Transmite toda a sessão ao vivo a partir das 20 horas aí. Vamos só saber se vai acontecer aí, aguardar uma informação, se vai dar para passar ao vivo os bastidores da Câmara Municipal de hoje. Enquanto isso a gente conversa. E o Platino? Já pensou em comprar o Platino? É o que eu estava falando, eu acho que Itapetininga não tem a cultura, por enquanto, de um centro empresarial. Acho que, principalmente nós como advogados, que o principal foco é o cliente, acho que os clientes ficam meio receiosos de entrar Um lugar bonito. num prédio, não tem esse costume, né? Prédio empresarial para se consultar e tudo mais. Eu acho que, por enquanto, está engatinhando essa cultura de centro empresarial de Itapetininga. Pode ser que no futuro, até acho que vai ter futuro, acho que vai ser muito bem visto isso aí. Mas acho que vai engatinhando devagar. Cabe ainda, já cabe em Itapetininga o centro empresarial, assim, forte? Acho que só investindo Já tem empresário para... Ah, já tem. A gente já tem bons empresários grandes. Eu acho que Itapetininga precisa desse investimento mesmo, vai. Acho que só investindo para crescer, né? Da mesma forma que ele falou, as pessoas têm um pouco de receio de entrar num prédio. Isso é realidade ainda, né? Mas o mundo está virando, a gente está virando... Tá vindo gente mais nova que está entendendo isso, a gente mesmo, né? Perto dos 30 anos aí, que já sabe que esse é um investimento, que sabe que esse que é o endereço, o crescimento. E você acha que o prefeito Luiz de Fiore pode dar uma guinada na cidade aí? A gente torce, né? A gente torce. A gente está aí para acreditar, acho que não basta tentar só de um jeito, né? Como eu falei, não adianta a gente ter várias pessoas querendo ir a favor da cidade, mas ter 2, 3 egoístas pensando em si mesmos, né? Tanto na educação quanto na saúde, que está super precário. Esses dias minha funcionária saiu no meio da noite, não estava muito legal, ficou 2h30 para ser atendida no hospital, no pronto-socorro. Então aí a gente vê que é um absurdo mesmo, né? Às vezes eu levo, acontece uma coisa, eu mesmo levo, fico lá. Não dá, gente, né? É muito precário, é sujo. É uma desatenção, Isso né? foi agora. Não faz muito tempo. Não, faz uns 2 meses aí. É uma desimportância, aquela, né? Que a gente se sente mal pela falta de importância que dão essas pessoas, né? Chegam lá e ficam esperando 2 horas, sentado em qualquer lugar, num lugar sujo, gente doente passando na sua frente. É triste, ainda falta bastante. E o prefeito Luiz de Fiore pode dar uma guinada em Itapetininga? Você confia nisso? Espero. Não sei se eu confio tanto assim, mas eu acho que, como se diz o popular, o de Fiore está com a faca e o queijo na mão, né?
Mas, por enquanto, não fez nada para mudar ainda. Agora sim, vamos parar de pegadinha do malandro lá com o Maurício Herman na Câmara. Vamos ver quais são os bastidores da sessão de hoje aí, Maurício. Vivo, mas para levar ao itapetiningano as principais informações da cidade. Aqui ao meu lado, o Alessandro que está aqui para falar por que em Itapetininga deve manter o rodeio, que Itapetininga continue tendo o rodeio. Boa noite, Alessandro. Boa noite, senhoras e senhores que estão aqui presentes. Então, Itapetininga virou uma polêmica o rodeio aqui em Itapetininga, com esse negócio da UIPA querendo proibir e tal. Não existe maltrato aos animais, entendeu? Tanto é que todos os rodeios que teve em Itapetininga foram rodeios profissionais, acompanhado de veterinários, inclusive o órgão da UIPA todo acompanhando, desde a época que a dona Zoraida era viva, a presidenta da UIPA. Ela estava em todos os rodeios, né? Fazia questão que elas acompanhassem o rodeio, entendeu? Então, e no rodeio os animais próprios para rodeio, não é aqueles animais que você pega em campo ali, aquele animal brabo e leva para o rodeio, não é bem por aí. Os animais já próprios para rodeio, profissionais, pode ver que não tem, você não vê uma batida de animal dentro da arena de rodeio, brabezas, coisas não. Inclusive, esse problema da UIPA com nós, eu não sei, dá a impressão até que é meio pessoal, entendeu? Porque tem muitas coisas importantes para eles fiscalizar, aqui em Itapetininga, inclusive, principalmente aqui em Itapetininga, aqui cachorro abandonado na rua, carroça, cavalo, animais de carroça, aqueles animais debilitados, não tendo condição nenhuma em trabalhar e aqueles animais puxando carroça. E esse o pessoal da UIPA não vê, entendeu? Cavalo quase morrendo, puxando 800, 1000 quilos numa carroça. Não precisa ir longe, é só entrar na Campos Sales aqui depois das 6 da tarde, que você vê ali, ó, usuário de droga em cima de carroça, de cavalo, ninguém vê. Então, Alessandro, Itapetininga, deve manter o rodeio? Deve manter o rodeio, inclusive eu fiz convite para todos os vereadores aqui, para ir, que teve um evento em Capão Bonito, do lado nosso aqui, 60 quilômetros do lado. Todos os vereadores aqui, eu fiz o convite para ir conhecer ao vivo o que é um rodeio de verdade, não documentado que nem eles trouxeram aqui no telão, que um rodeio americano que não tem nada a ver com a realidade do Brasil, muito menos de nossa cidade. Aquilo lá, eles falaram, não é americano. Nós conhecemos de rodeio, eles não sabem o que é rodeio. Então, nós conhecemos rodeio, tanto é que a propaganda que estava no telão é propaganda escrita em inglês, inclusive. Vocês viram, os vereadores viram, entendeu? Maravilha, Alessandro. Obrigado pela sua participação. Agora eu vou chamar aqui, Gustavo, o Vinícius que também aqui trabalha com o pessoal, que o Vinícius, ele é contra o rodeio. Eu queria conversar com o Vinícius. Vinícius, boa noite. Boa noite a todos. Vinícius, por que Itapetininga deve proibir a prática do rodeio? Olha, em desacordo com o que o outro entrevistado foi dito, há muitos laudos mostrando o quanto a prática do rodeio, ele machuca o animal, causa mal-estar, não só físico, mas também psicológico, né? A UIPA realmente, eu estou de acordo, a UIPA tem acompanhado o rodeio nos últimos anos e a proibição deste ano que saiu do rodeio daqui foi baseada em documentos da UIPA do rodeio aqui de Itapetininga e o juiz, com base nesses documentos, que verificou que o rodeio aqui de Itapetininga causa maus tratos, né? Um adendo ao que foi dito, a UIPA depende do município para ela poder trabalhar. Eu não sou representante da UIPA, mas pelo que eu conheço, os próprios agentes da UIPA tiram dinheiro do bolso, às vezes, para estar ajudando os animais, porque a prefeitura não está dando recurso. Então, o problema não é nem da UIPA, é a nossa prefeitura que não está dando apoio, até para entender melhor todo esse contexto, né? Então, por essas e outras razões, que deve ser proibido o rodeio em Itapetininga. Sim, deve ser por causa que causam maus tratos, entendeu? Tem animais que são bem tratados, são bem cuidados, sim, mas não são todos, e a questão é, no momento, na hora ali, que há indícios que mostram esses maus tratos, e é uma coisa que está acontecendo em várias cidades do estado, entendeu? Cada vez mais cidades estão sendo anulados, proibidos rodeios, de acordo até com a própria Constituição, né, que está mostrando que isso daí não é viável.
Obrigado, Vinícius. Obrigado, Alessandro. Gustavo, esse aqui é o exercício da democracia, né? Ouvimos aqui duas pessoas com posições diferentes frente a um assunto aí que está presente aí, Itapetininga está nas discussões aí nos bares, nos táxis, em todos os locais. Também tem uma notícia de bastidor aqui, Gustavo, parece que tem alguma coisa aí com o pessoal aí que vai falar sobre a questão do Instituto Vart, né? Ainda estou pesquisando, mas amanhã eu prometo que nós vamos levar ao jornal Cidade Livre. Gustavo, boa noite a você, boa noite a todos os convidados, boa noite Itapetininga, até amanhã. Então esse aí é o nosso Maurício Herman, rompendo barreiras lá na Câmara dos Vereadores, debatendo a questão do rodeio. Amanhã no Telescópio, toda a situação que ocorrerá hoje na Câmara e no Jornal Cidade Livre também, o debate aqui com os convidados. Queria agradecer muito a presença dos meus amigos hoje aqui. Fabiano, volte sempre ao programa, tem um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Gustavo. É sempre um prazer participar também. E é importante essa discussão, conversar sobre a Itapetininga, principalmente, né? E parabenizo vocês da TVI também por essa entrada ao vivo aí, que foi muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Marinho, obrigado. Fale lá da questão do projeto que você está fazendo essa semana no bar, lá muito legal que você contou pra gente aqui. Pois é, e volte sempre ao programa, um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Primeira vez que eu venho, obrigado. Fui super bem recepcionado. Essa semana o bar Mistura Matarazzo faz 3 anos, no sábado. A gente está fazendo uma campanha da solidariedade, então todo ano eu fazia algum brinde, algum welcome drink, alguma coisa. Nesse ano eu resolvi fazer uma coisa para agradecer realmente de uma outra forma. Então, nessa semana de quinta-feira passada até sexta-feira, uma parte do faturamento vai ser revertida para uma de 2 instituições de caridade. A gente pegou uma indicação do Fundo Social e uma outra indicação da sociedade e fizemos essa enquete com os clientes. Então, no sábado a gente vai entregar, vai ser super legal. Estão todos convidados. Maravilha. Obrigado, Marinho. Obrigado, Fabiano. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Amanhã a gente está de volta com o que vai acontecer na Câmara Municipal de Itapetininga. Se tiver a votação do rodeio, vamos debater essa votação do rodeio, falar do Instituto Vart, enfim, do que acontecer lá e das principais notícias do dia. Fiquem com Deus e amanhã a gente está de volta. Até lá.